Fala galera! Hoje o nosso episódio tem o seguinte tema: o drama silencioso da célula doente aos nervos desencapados. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Funnel Notes. Aqui é Bruno e vocês já sabem o nosso lema: minhas anotações, seu aprendizado. Hoje a gente vai fazer uma viagem incrível, uma viagem que começa num lugar mais microscópico que você possa imaginar aí na sua vida. Dentro de uma célula minúscula, e a gente vai terminar entendendo por que um paciente pode sentir fraqueza nas pernas ou um formigamento que não passa. Vamos conectar o drama da fisiologia celular com distúrbios neurológicos que a gente encontra na prática clínica. Preparados? Então pega aí o seu café, o seu chá, a sua água, ajeita o seu fone e bora aprender mais sobre isso aí. Vamos começar então nessa primeira parte onde a gente vai falar sobre a célula na encruzilhada. Pensa em uma célula como uma pequena cidade. E ela trabalha sem parar para manter tudo funcionando em equilíbrio. Esse equilíbrio tem um nome muito chique para se dizer, né? O nome é homeostase. Mas e quando essa cidadezinha enfrenta uma crise ou um estresse? É aí que ela chega numa encruzilhada. De um lado, a chance de se adaptar e sobreviver, e de outro, a lesão. E essa lesão pode ser de dois tipos. A primeira é a lesão reversível. Imagina que faltou luz na cidade por alguns minutos. As coisas ficam estranhas, a produção para, a cidade fica inchada de problemas, mas se a energia volta rápido, tudo volta ao normal. Ufa! Agora, se essa falta de energia durar muito tempo, o dano se torna catastrófico. É a lesão irreversível. A cidade entra em colapso, ela ultrapassou o ponto de não retorno, tudo começa a dar errado. E quando isso acontece, só tem um destino para nossa célula, que é a morte celular. E aqui a gente tem dois roteiros possíveis para o fim dessa célula. Duas formas de morrer, basicamente. Então a primeira é a necrose. Imagina uma demolição descontrolada com uma bola de demolição gigante, né? E aí é um processo caótico, suja tudo, que sempre acontece por uma doença ou lesão grave. Então uma doença ou lesão grave vai causar essa bagunça aí que a gente chama de necrose. A célula explode, libera todo o seu conteúdo e causa uma inflamação gigante ao redor, danificando as células vizinhas também. É a morte que deixa um rastro de destruição, ou seja, explodiu tudo, pá, voou coisas pra tudo quanto é lado aí. Então, não é bom esse tipo de lesão celular. Aliás, não, de morte celular. Aliás, nenhuma morte celular é boa, né? Mas tem a morte celular que é programada. Que ela é muito mais elegante. É como se ela fosse um suicídio celular programado. Mas o nome é apoptose. A apoptose não é uma demolição, nem uma explosão, né? Ela é uma desconstrução planejada. A célula vai receber um sinal de que chegou a sua hora de arrastar para cima, seja porque ela é velha, defeituosa ou simplesmente não é mais necessária ali no organismo. Ela ativa algumas enzimas chamadas caspases, que são como uma equipe de demolição interna e silenciosa. Para você lembrar o que é caspase, pensa assim: capazes, capazes, capazes. Aí coloca um S depois do K. Caspases. Então assim, isso é só para lembrar, tá? Porque a escrita é com S, não tem Z em Caspases. Então, voltando aqui, né? Ela desmonta a célula peça por peça, empacotando tudo bonitinho em pequenos saquinhos de lixo, né? Chamados corpos apoptóticos. E os macrófagos, que são os lixeiros do corpo, vêm e limpam tudo, sem caos, sem inflamação, um processo limpo e bonito. Diferente da necrose, né? Onde se explode tudo e você encontra pedaços para tudo quanto é lado, atrapalhando os vizinhos. Esse processo ele é tão importante que acontece o tempo todo. Na nossa formação como embrião, né, a apoptose, que esculpe os nossos dedos, eliminando as células que ficavam entre eles. Durante o desenvolvimento do cérebro também, ela faz uma poda neural, eliminando conexões que não usamos mais, né, para fortalecer as mais importantes.
Então, falhas nesse processo podem estar ligadas também a condições como o autismo e a esquizofrenia. E é assim, é um assunto que dá para entrar muito mais profundo, mas vai ficar para um outro momento. Então vamos para a nossa segunda parte aqui. Vamos falar sobre o fio desencapado, mielina e o sistema nervoso periférico. Ok, a gente já entendeu o drama da célula, mas como que isso conecta com o nosso dia a dia? Vamos sair do microscópio e olhar para o nosso sistema nervoso periférico, né? A fiação que conecta o nosso cérebro, a medula, com o resto do corpo, na verdade. Então pensa aí no axônio, né? Mas na verdade assim, quando a gente tem que pensar o seguinte, que conecta o cérebro com a medula, a gente pensa cérebro e medula é o sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso periférico? São as coisas que vão para a periferia, tá? Então tá indo para os braços, são as outras inervações que estão saindo do sistema nervoso e vão para outras partes. Então vamos voltar aqui e vamos pensar um pouquinho no axônio de um neurônio. Lembrando, mas gente, o que é um axônio? Vamos supor que você não lembra. O axônio é como se fosse a cauda do neurônio, né? A prolongação, eu acho que essa palavra existe, né? Então vamos lá, é essa parte aí mais comprida do neurônio. Então vamos pensar nele como se ele fosse um fio de cobre. Então, para que o sinal elétrico passe rápido e sem interferência, ele vai precisar de um isolamento, certo? Porque senão qualquer coisa pode tocar ali no cobre e dar uma interferência no sinal. Então, essa capa de plástico isolante no nosso corpo a gente chama de bainha de mielina. Claro que a gente precisa pensar que a bainha de mielina não é feita de plástico, tá? A bainha de mielina é gordurosa. Então, ela vai permitir um impulso nervoso, ela vai permitir, na verdade, que esse impulso nervoso viaje em uma alta velocidade. E assim, basicamente, o que acontece? Vamos supor que a gente tem lá o nosso neurônio, aí tem assim, a bainha de mielina, que ela não é do início ao fim conectada, ela tem pequenos nodos, que a gente chama esses nodos de Javier. Então o sinal elétrico vem pulando para passar de forma mais rápida. Mas agora, o que acontece se essa capa de isolamento for danificada? O sinal vai ficar lento. Ele pode se perder no meio do caminho e muitas vezes ele nem chega no destino. E esse dano à mielina é o que a gente chama de desmielinização. E é a raiz de muitas neuropatias periféricas. Então assim, quando essa fiação falha, os sintomas aparecem em 3 áreas principais. Podem ser sintomas motores, sintomas sensoriais ou sintomas autônomos. Vamos falar um pouquinho dos sintomas motores, né? Então, quando é um sintoma motor, a mensagem do cérebro não chega direto aos músculos. E qual que é o resultado disso? Fraqueza, perda de massa muscular, cãibras. Os sintomas sensoriais. Nesse caso, a informação do corpo não chega ao cérebro. E qual que vai ser o resultado disso? Dormência, formigamento, dor, perda de equilíbrio. Já os sintomas autonômicos, né? Eu tinha falado errado antes, são autonômicos. O controle das funções automáticas vai ficar bagunçado. Então qual que vai ser o resultado disso? A pessoa vai sentir tontura, pode ter problemas de digestão, suor descontrolado. Então, é a partir desse problema central aí, né, o fio desencapado, a desmielinização, que a gente vai entender 3 doenças muito importantes. Agora a gente vai entrar no terceiro bloco, onde a gente vai falar sobre os vilões, né? A gente vai falar sobre a CMT, que é a doença de Charcot-Marie-Tooth, a Guillain-Barré e a PDIC. Então vamos começar aí pela CMT, que vai ser o primeiro caso que a gente vai falar aqui. Que, conforme eu falei, é a doença de Charcot-Marie-Tooth. Pensa na CMT como uma falha na planta da fábrica. Ela é uma doença genética e hereditária, tá? A pessoa já nasce com essa mutação que afeta a produção da mielina ou a estrutura do próprio axônio. É como se a fábrica de fios já produzisse o isolamento com defeito lá desde o início, né? Então, por isso, os sintomas como fraqueza e atrofia nos pés e pernas geralmente aparecem lá na adolescência e progridem lentamente
ao longo da vida desse paciente. Infelizmente, ela não tem cura. Então, o tratamento dela é focado em dar suporte com fisioterapia e órtese para ir ajudando a pessoa a lidar com esta situação. Já o segundo caso que a gente vai falar aqui, essa segunda doença, é a síndrome de Guillain-Barré. Né? Segunda doença não, né? O segundo caso aqui, vamos colocar assim que é melhor, que vai ser a síndrome de Guillain-Barré, a SGB. Ela é um verdadeiro incidente de fogo amigo, vamos colocar assim. O corpo acabou de lutar contra uma infecção, como uma gripe ou mesmo uma gastroenterite. O sistema imunológico, o nosso exército de defesa, né, ele está em alerta máximo. Só que por um erro de reconhecimento ali que acontece, ele se confunde e começa a atacar o alvo inocente, a bainha de mielina dos nossos próprios nervos. Né? Então, aquela guerra ali, opa, vamos atacar, acaba atacando ali, acaba dando fogo amigo e atacando o que não devia. E ele é um ataque agudo e rápido, né? Então, em questão de dias, uma fraqueza que começa nos pés vai subir pelo corpo, podendo levar até mesmo paralisia. É uma emergência médica, tá? Então, assim, a pessoa precisa correr pro médico. O tratamento precisa ser rápido, com terapias que vão filtrar esses anticorpos agressores, né, através de um processo que é chamado de plasmaferese, ou que induzem anticorpos saudáveis para neutralizar o ataque à imunoglobulina. E a boa notícia é que a maioria dos pacientes se recupera, né? Então, foi descoberta ali a síndrome de Guillain-Barré, a pessoa entrou em tratamento, a maioria dos pacientes vai se recuperar. Vamos falar de um outro problema aqui, que é a polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória crônica. Que palavrão isso daqui, né? Mas vamos pensar assim, vamos chamar ela só de PDIC. Então vamos pensar assim que é mais fácil, porque esse nome é gigantesco, é difícil até de falar. Então, se a síndrome de Guillain-Barré é um ataque agudo, a PDIC é uma guerra crônica. E é como se fosse uma versão de longo prazo da Guillain-Barré, né? Então, o sistema imunológico não para de atacar a mielina. O corpo até tenta reconstruir, ele tenta fazer uma remielinização, mas o ataque é contínuo. Esse tipo de destruição e reconstrução deixa cicatrizes. E a fraqueza se torna progressiva ou mesmo recorrente. O tratamento também envolve modular o sistema imune ali, né? Mas de uma forma contínua, com corticoides e as mesmas terapias da SGB. E por último, vamos para a nossa conclusão e uma recapitulação aí do que a gente viu, né? Então, pessoal, o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que o destino de uma única célula entre a sobrevivência e 2 tipos de morte, né? Que é a caótica, que é a necrose, tudo explode ali, joga sujeira para todo quanto é lado, incomoda todos os vizinhos. E também temos a elegante, né? Que é a apoptose, que é assim, aquela célula ali morre, já deixa tudo embaladinho nos saquinhos de lixo ali e nada de atrapalhar nenhum vizinho, nenhuma célula vizinha. Então a gente viu também que a saúde do nosso sistema nervoso depende de algo tão simples quanto a gordura que envolve os nossos neurônios, que o nome é bainha de mielina, que ela é o isolamento que garante a comunicação perfeita no nosso corpo. E por fim, vimos como diferentes problemas, né, uma falha genética na CMT, um ataque autoimune agudo, né, a síndrome de Guillain-Barré, uma guerra crônica na PDIC. Elas podem danificar essa mielina e causar um impacto gigantesco na vida de uma pessoa. Então, assim, da célula ao sintoma, tudo no nosso corpo está interligado. Então, entender a base nos ajuda a compreender o todo. E por hoje é isso. Eu espero que essa viagem, né, do micro ao macro tenha sido tão esclarecedora para vocês quanto foi para mim rever essas anotações, porque estudar esse tipo de conteúdo é um conteúdo muito importante em qualquer área da saúde. Eu estudo fonoaudiologia, mas entender essas coisas é muito importante para qualquer profissional da saúde. Então lembra aí do nosso lema, né? Minhas anotações, seu aprendizado. E se você curtiu, segue a gente lá nas redes sociais, né? Você vai me seguir no @prof
brunoeric e compartilha com aquele colega que também adora entender o porquê das coisas. Então, um grande abraço para vocês. Até o próximo episódio do nosso Fononotes.